Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aí à nossa primeira quarta técnica, a primeira de muitas, se Deus quiser, tá? Então, o assunto de hoje, um dos mais importantes que a gente tem que ter na nossa vida financeira é a parte do planejamento financeiro pessoal. Esses dias eu ouvi uma frase de um trader que eu gosto e ele disse o seguinte: nenhum investimento vai trazer um rendimento maior do que a sua capacidade de poupar. Então, para a gente se tornar especialista, para a gente ter independência financeira, a gente precisa, acima de tudo, começar guardando, poupando dinheiro, tá? Eu já passei por isso e acredito que muitos de vocês também. Às vezes a gente quer encontrar alternativas aí que possam trazer rentabilidades astronômicas, alavancadas, o que faz que muita gente, inclusive, passe a operar em mini índice, mini dólar, enfim, ou até o próprio índice cheio e dólar cheio, para potencialmente alavancar os ganhos, mas a gente às vezes esquece ou deixa de lado a noção de que, assim como os ganhos podem ser alavancados, as perdas também. Então, nesse tipo de operação é importante ter bastante gerenciamento de risco, mas principalmente para quem está começando, é muito, muito, muito importante a gente saber poupar. E mais do que isso, se a gente conseguir ter uma renda extra, muitas vezes não necessariamente oriunda do mercado, ou sei lá, consigo fazer uma hora extra, consigo, sei lá, trabalhar com alguma outra coisa além do meu trabalho normal que me forneça aí uma renda extra, com certeza isso vai ser de muita valia para vocês que estão começando e para quem não está começando também, mas para quem quer de repente correr um pouco mais de risco, para buscar uma rentabilidade maior ou ir construindo o patrimônio até chegar na tão sonhada independência financeira. Mas, independente disso, o primeiro passo é sempre o planejamento financeiro pessoal. E à medida que vocês estiverem com isso bem realizado, passar então para as pessoas ao seu redor, para a esposa, para o esposo, para a família, eventualmente para os filhos, enfim, amigos, quem a gente puder. E como eu digo para vocês, eu sempre busco referências que são de fato fidedignas, que são confiáveis. E eu trago aqui essa aula que a gente tirou, eu tirei do livro da série Top da CVM, que é realmente uma série top. O primeiro livro, já falei sobre ele no vídeo de apresentação. Esse livro exclusivamente ele fala sobre planejamento financeiro pessoal. É um livro extenso, tá? Mas ele é muito completo e vale muito a pena para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto de uma fonte realmente confiável, tá? E eu achei interessante essa frase e extrair dele. Então, abre aspas, quando um cidadão compreende, ainda que superficialmente, que o controle financeiro pode transformar sua realidade de vida, ele passa a ter maior protagonismo e consciência sobre as decisões financeiras que toma, o que, invariavelmente, amplia sua energia, autonomia, suas conquistas e, por consequência, por que não dizer, seu nível de satisfação e felicidade. Ou seja, a gente está falando sobre exatamente a independência financeira, tá? E para que a gente possa fazer essa gestão financeira da melhor maneira possível, é muito importante que a gente faça esse planejamento financeiro pessoal. E a gente, às vezes, é muito bobo isso que eu vou falar, e assim como foi durante muito tempo para mim. E vejam, eu não sou especialista nisso, mas o mínimo que a gente consegue fazer para ter esse tipo de controle financeiro vai nos ajudar muito. Primeiro, muitas das vezes a gente não se planeja para aquilo que a gente quer consumir, para aquilo que a gente quer comprar. Então, uma vez que você se planeje, e isso muitas vezes é muito difícil de ser feito, tá? Então, às vezes a gente parcela um determinado item, um determinado produto aí em 12 vezes, nos primeiros 2 meses você lembra que você tem aquela parcela. Depois, nos outros 10 ali, a gente acaba esquecendo, trazendo outros endividamentos, outros parcelamentos aí. Então, é muito importante que a gente tenha esse planejamento de primeiro lembrar que você tem aquele financiamento, ou melhor ainda, se for possível, guardar o dinheiro antes de comprar,
porque efetivamente aí você vai ter o poder de barganha, o poder de compra, de negociação, tá bom? Óbvio, outra coisa que é muito importante, às vezes a gente gasta demais, gasta além daquilo que a gente tem. Então, faz parte desse trabalho também uma reeducação financeira, pessoal. É olhar para você e ver, poxa, o que de fato eu tenho gasto e que às vezes é até desnecessário, sabe? Às vezes a gente. E vejam, há de se ter um equilíbrio entre a vida pessoal, as coisas que a gente tem que fazer ao longo do dia, da vida, da semana, e aquilo que realmente é necessário. Às vezes, aquele lanche, aquela preguiça de fazer uma comida, vai e pede por aplicativo, é algo que a gente poderia, às vezes, economizar, comer um ovinho frito ali, comer um arrozinho, ou então pesquisar promoções que possam trazer ali menor gasto, cupons de desconto. Então, às vezes, gastar demais, gastar além daquilo que eu ganho, parece básico, mas é fundamental olhar para isso. Então, pega aqueles aplicativos que vocês têm aí de compra e desinstala todos eles do celular e de maneira abrupta corte esses gastos desnecessários, tá? Usar muitas vezes o crédito para consumo. Terceiro item aqui é um dinheiro que a gente não tem, usa e logo o salário do mês seguinte ou a rentabilidade do mês seguinte já fica comprometida. Então a gente não consegue muitas vezes usufruir no débito daquele dinheiro, tá? Achar que é cedo demais para pensar na aposentadoria. Quanto antes a gente começa, antes a gente percebe todo esse ciclo do planejamento financeiro e mais cedo, quem sabe, a gente não consegue aposentar. Vejam, é ambíguo isso. Não é tão cedo, nem tão tarde. É o momento, você precisa começar agora. A aposentadoria ela pode ocorrer antes, como ela também pode ocorrer depois, depende de quando você começa, tá? Então, o momento é agora, né? Não foi ontem e nem vai ser amanhã, tá? Seduzir-se aí por ofertas imperdíveis. A gente brinca que a Black Friday é sempre tudo pela metade do dobro, né? Ou seja, a gente sabe que muitas empresas aproveitam desse momento para, enfim, vender alguns determinados produtos aí, faz parte do e-commerce, faz parte do dia da negociação, mas faça-se essa pergunta: preciso mesmo desse item que eu estou querendo comprar? Se sim, pesquisa esse item antes de comprá-lo, antes da Black Friday, porque daí você vai saber se de fato naquele momento ele vai estar em desconto, tá? Tomar decisão com base na emoção. E a gente sabe que muitas estratégias de venda são feitas nesse tipo de viés, tá? É um viés, esse viés da emoção. Quantas vezes a gente não está, eventualmente, passeando aí pelas mídias sociais, e de repente a gente vê um patrocinado ali e no impulso vai, compra e vê lá, às vezes nem faz aquele curso, aquele produto, então não consome aquele produto, enfim, é importante levar em conta esse viés aí, tá? E, claro, faz parte também do que a gente deve evitar de assumir riscos elevados, porque é pensar muito bem antes de assumir e, se possível, não assumir, tá? Por que correr esse risco, tendo em vista que muitas vezes a gente nem precisa daquilo, tá? E para que a gente trabalhe um pouco essa questão da gestão financeira, eu vou trazer aqui 2 slides, esse e o fluxo de caixa, que eu vou falar numa próxima aula, para falar sobre como que a gente faz essa gestão financeira. Então, o primeiro passo aí é a questão do balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Ele demonstra como os recursos foram utilizados ao longo do tempo, quanto dos rendimentos foram recebidos, frutos aí de trabalho, de outras rendas que a gente possa ter convertido, e como que essas variáveis, elas compõem esse patrimônio pessoal, tá? Então, quando a gente traz até aqui um para refletir, né? Quando a gente elabora o balanço patrimonial, é interessante distinguir os ativos de uso pessoal, ou seja, aqueles que geram despesas, dos ativos que geram renda. E, colocando aqui alguns exemplos, o imóvel residencial, a casa de campo ou de praia, quem sabe a gente não tem, né?
E os veículos da família são considerados ativos de uso pessoal. Proporcionam conforto, bem-estar, facilidades, entretanto, eles são fontes de despesa. Afinal, se eu tenho uma casa, eu tenho gastos para manter essa casa, de igual maneira um veículo e etc. Já as aplicações financeiras e imóveis que são adquiridos para eu alocar, eu compro uma casa, por exemplo, e tenho aloco para uma pessoa ali, alugo para ela, isso são exemplos de ativos que geram renda. Apesar de, eventualmente, eu ter alguns gastos, por exemplo, com uma casa que eu tenho que pintar ela para o inquilino alugar, eventualmente eu tenho que fazer uma reforma, mas mensalmente, uma vez que ela esteja alugada, ela está me gerando renda ali. Ao passo que aplicações financeiras também, às vezes a gente paga alguns impostos, mas, via de regra, a gente tem um saldo positivo ali. Então, essa parte do patrimônio será fundamental para gerar uma renda complementar na aposentadoria, por exemplo. Eu vou trazer aqui para vocês uma planilha que eu fiz de maneira resumida, e ao final a intenção é passar por todas essas abas aqui, de balanço patrimonial, orçamento e fluxo de caixa, poupança, fundo de emergência, endividamento e aposentadoria, tá? Quando eu terminar todas elas, eu disponibilizo também para vocês, só entrar em contato comigo, que eu gero isso para vocês, mas enfim, foi uma planilha bem simples que eu fiz, levando em conta todos esses conceitos que foram passados aí no curso no livro top de planejamento financeiro pessoal. E a ideia é que a gente construa isso e preencha para ver como é que a gente está em termos de patrimônio, tá? Então vamos lá. A ideia é que também a gente refaça esse exercício sempre uma vez ao ano. Normalmente eu deixo para fazer isso próximo da declaração do imposto de renda, que daí a gente já vai trabalhar com esses dados mesmo e acaba já atualizando, tá? Então vamos lá. Patrimônio líquido, o que é? É a soma de todos os ativos no valor atual de mercado, descontadas as dívidas, ou seja, o saldo devedor, e que resultará no patrimônio líquido do indivíduo, que é a riqueza formada até aquela data. Então, é muito importante que vocês levem em conta o valor atual de mercado, corrijam ele pela inflação. Podem colocar, por exemplo, existe um site gratuito aí que vocês colocam calculadora de inflação. E aí podem calcular pelo próprio IPCA, do momento da compra que você comprou aquele imóvel, por exemplo, ou enfim, que você adquiriu alguma fonte de renda variável, ou alguma fonte de renda que te proporcione lucro, você pode ver a valorização ou, eventualmente, desvalorização desse produto através da calculadora do imposto de renda, através da calculadora de inflação, desculpa, e ali você consegue colocar a data de início e de fim, consegue ver quanto que variou do período em questão e aplicar esse cálculo ao seu produto, ao seu bem. Então vamos lá, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, ativos de uso pessoal, lembram daquela definição, né? Então, apartamento, carro, terreno, casa. Óbvio que esse não é o meu cenário, gostaria muito que fosse, e espero que um dia seja também o meu e de vocês também, quem sabe. Mas vamos lá, eu suponho um apartamento no valor de 360 mil reais, eu uso esse ativo, tá? Então eu tenho gastos com ele, eu tenho que levar isso em conta. Um carro no valor de 80 mil, um terreno no valor de 200 mil e uma casa no valor de 300 mil. Esses são meus ativos de uso pessoal. Quais são os meus ativos que geram renda? O que são, na realidade? São imóveis, veículos, investimentos, dinheiro guardado, dinheiro a receber de terceiro, por algum serviço que eu prestei, vou receber daqui 2, 3 anos, seja por devolução de empréstimo, qualquer que seja, aquilo que efetivamente me gere renda. Então, vamos lá, eu tenho um fundo de investimento que me gera aí R$11.500, eu tenho investido lá na poupança, guardado para ter liquidez para algum momento em que eu precise. Um dinheiro, tenho R$16.000, supostos, né? E eu tenho aí um retorno médio em ações de 8.120. Bom, se a gente pegar a soma aqui do total de bens e direitos,
eu tenho aí aproximadamente R$ 975.620 em termos de ativos que são de uso pessoal e ativos que geram renda. Agora também eu preciso colocar os passivos, certo? Vamos lá, quais são os passivos de curto prazo? São consideradas dívidas de curto prazo as parcelas de empréstimos vencendo em até um ano, tais como crédito rotativo, como por exemplo limite de cheque especial e cartão de crédito, crédito consignado, empréstimo pessoal, crediários, etc. E eu tenho os passivos de longo prazo, que são parcelas vencendo em prazo superior a um ano, tais como financiamento imobiliário, financiamento de automóvel e empréstimos em geral. Então percebam que eu coloquei aqui como exemplo dos passivos, passivos de curto prazo aí. Parcelas do crédito, que no ano me dão esse valor de 5.587, o crédito consignado no valor de 20 mil no ano, o financiamento do meu apartamento no valor de 300 mil, financiamento do carro no valor de 60 mil, e totalizando então os meus passivos, eu tenho aí 385.587. Então, qual que é o meu patrimônio líquido? É isso, pessoal, é o meu ativo total, levando em conta o uso pessoal e que gera renda, menos o meu passivo total, que são as minhas obrigações, que dá aí um patrimônio líquido positivo, no caso desse exemplo, de R$ 590.033. Óbvio que no próximo ano, quando eu for refazer isso, esse valor vai estar diferente. Eu tenho que levar em conta, como eu disse, esse valor da inflação corrigido ao ano aí, e o valor das dívidas que podem ter diminuído e o valor dos ativos que me geraram renda que podem ter aumentado aí. Então, mas hoje, por exemplo, se eu quebrasse, eu teria aí um patrimônio líquido de 590 mil, algo que eu conseguiria, por exemplo, vender e sobreviver por algum tempo, se eu não tivesse nenhum fundo de emergência, assunto esse que a gente vai tratar na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, podem fazer. A gente está aqui para melhorar. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Um abraço.